Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Estamos começando mais uma live especial aqui na Semana Especial Tianinha Oliveira e Amigos na Quarentena. E hoje eu estou muito feliz, né, gente? Porque esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque em todo tempo o Senhor é bom, Ele é bom em todo o tempo, aleluia! E hoje, né, nós estamos aqui para falar mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos refletir a palavra do Senhor juntinhos, não é mesmo? Já estamos aqui com a nossa convidada, nossa querida Nina, ela já se encontra aqui nos bastidores, a nossa querida diaconisa Carolina do Vale, aleluia, Monte, é que o nome dela é grande, gente, é Carolina Monte do Vale, meu Deus, olha, seja bem-vinda aqui também, a nossa querida Aline Guimarães já está aqui conosco, vamos chegando para cá, gente, vamos chegando para cá, planeta, para mais essa live especial, e hoje nós vamos estar aqui falando como produzir sementes de fé. Produzindo sementes de fé, uau! E eu quero já aqui ler um trechinho da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, diz assim a palavra do nosso Deus, verso 20, Mateus 17, 20, e disse-lhe Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e há de acontecer, e nada vos será impossível. Aleluia! Então, semeando a fé, produzindo sementes de fé, este é o tema de hoje aqui da nossa live, né, gente? Essa live especial. Eu tenho o prazer de receber aqui a nossa querida Nina, nossa Carolina, ela que trabalha ali na coordenação da União Jovem ali da ADCG Ágape. Também é uma das minhas companheiras, né, das minhas fiéis escudeiras, ali na diretoria da União Feminina Agapiana, ADCG Agape. E eu quero já aqui dar boas-vindas aos nossos amigos que estão entrando aqui. Olha, está conosco também o nosso querido copastor, né? O nosso querido Lucas Machado, glória a Deus, a Camila Araújo também aqui com a gente, a querida Geislane, gente, a Geislane também está aqui, um beijo, gente. A Geislane, gente, ela é, assim, uma companheira fiel. Todas as lives da Tianinha, ela tá sempre aqui, é uma das primeiras a chegar. Um beijo bem gostoso no seu coração, viu, Geise? Deus te abençoe. Ela é lá de Belágua, Maranhão. E falar Maranhão, né, gente? Por falar em Maranhão, quero mandar aqui um beijo especial para nossa querida missionária Raquel White, a nossa coordenadora ali da Sinju. Sinju Maranhão é Secretaria Infanto-Juvenil ali no Maranhão. Deus abençoe a querida Raquel, todo mundo aí do Maranhão, pessoal da Sinju, pastor Amarildo Martins, sua esposa, um abraço aí, meus amigos, pastor Amanda Porto, um beijo para essa família querida aí, né, de Belágua, do Maranhão, ô glória. Está conosco também entrando agora a Tainá. Seja bem-vinda, Tainá. Vamos chegando, gente, vamos chegando. Gente, hoje nós estamos assim falando de um tema muito relevante e oportuno para esse momento, né? Produzindo sementes de fé. Eu tenho a honra aqui de receber, eu já quero chamar para cá a minha amiga, a diaconisa Carolina Monte. Vem para cá, minha linda. Gente, ela é uma gracinha, ela canta como um canarinho, gente. Vocês precisam ouvi-la cantando. Ai, oh, Glória! Seja bem-vinda, minha linda. Ai, gente, eu amo muito essa menina. Ah, mas eu amo mesmo, né? Falar aqui para todo o Brasil, muito planeta, saber que eu amo muito essa fofa, a Carolina, nossa, carinhosamente nós chamamos de Nina. Seja bem-vinda, minha flor. Aqui o cantinho também é seu. Obrigada.
Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer você também, Aninha, que você sabe que você mora no meu coração, é uma grande referência do Senhor para a minha vida. É assim, já é uma pessoa inesquecível para mim. Eu jamais vou me esquecer de tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, para a minha vida, para a vida da minha família. Muito obrigada. Ai, meu Deus, assim, ela já quer fazer eu chorar logo no início, gente. Meu Deus. Oh, tudo para Jesus, Hakole Yeshua, né, gente? Tudo para Jesus. Esse é o meu slogan e eu falo assim com muito carinho aqui da família, a Nina, nosso co-pastor Lucas Machado, que tem tanto contribuído ali na obra em Ágape, né? A DCG Ágape, aqui no Rio de Janeiro. Aproveitando, mandar aqui um abraço para o nosso bispo Daniel, a nossa bispa Gemima Malafaia, os nossos líderes, e mandar um beijo para o meu querido, meu pastor, meu esposo, meu líder, meu sacerdote, pastor Marcos Oliveira. Beijo, amor. Nós te amamos, viu? Você é um amor da nossa vida. Ô, Glória. Menina, nós vamos falar hoje sobre produzindo sementes de fé. Meu Deus, que tema, hein? Esse tema aí é inspirador e eu sei que Deus hoje vai falar com muita gente aqui. Já temos pessoal aqui do Centro-Oeste, já temos do Sudeste, já temos gente do Sul. Vai dizendo aí, gente, onde vocês, da cidade que vocês estão aí acompanhando, já para eu mandar um beijo aqui para os amigos que estão entrando, ó, já temos Maranhão, Belágua, tem gente de São Paulo. Ah, entrou agora a Camila aqui conosco também, a Aline, São Roque, pessoal de Belágua, deixa eu ver quem mais está. Tem muita gente já conosco aqui, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cantinho da Tianinha Oliveira. Nina, minha linda, olha, deixa Deus te usar, seja a porta-voz do céu nessa noite. Semente de fé, como podemos produzir semente de fé? É com você, Nina. Amém. Então, eu queria, antes de mais nada, ler um trechinho da palavra do Senhor, né, para a gente poder começar. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? Eu quero ler esse texto e começar falando sobre dois tipos de fé, né, que algumas pessoas possuem. E aí vamos nos identificando, né? A primeira fé que eu quero falar é a fé que Tiago fala. Ele diz assim, Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Né? Tiago está falando aqui de uma fé que não produz. Ele está falando de uma fé que a pessoa possui essa fé, mas por conta de não ter, da pessoa não usar essa fé, ela acaba sendo morta. Essa pessoa, ela vai para os cultos, essa pessoa, ela crê no sacrifício de Jesus Cristo, a pessoa que possui essa fé, ela está envolvida às vezes na igreja, ela vai, ela assiste, ela gosta, ela participa, o Espírito Santo fala com ela durante a palavra, mas essa é uma pessoa que não produz. Ela vive a sua vida focando na fé de outras pessoas, né? Vendo Deus fazendo na vida de outras pessoas. Ela até se alegra com o que Deus faz na vida de outras pessoas, mas ela mesma não produz nada. Porque a sua fé funciona para crer naquilo que já foi feito, mas não funciona para produzir na sua própria vida. Né? E esse é o primeiro tipo de fé que eu quero falar. E o segundo é a fé atuante, potencializada pela ação direta da comunhão do Espírito Santo conosco. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos, a fé que produz, potencializada pela ação do Espírito, pela nossa comunhão diária com o Espírito Santo. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6, diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro, ele andou com Jesus, ele foi ensinado, ele recebeu a palavra. Cristo
deu injeções de fé na vida de Pedro, assim como na vida dos outros apóstolos também. Então ele aprendeu a palavra com Jesus, ele aprendeu a ver os sinais, a fé começou a ser gerada na vida de Pedro. Né, uma fé extraordinária de ver tudo aquilo que Jesus Cristo fazia no meio das pessoas, de ver a ação poderosa de Jesus Cristo na terra, as suas palavras, tudo que ele trazia era novo, era real, era vivo. E Pedro, ele vai desenvolver a sua fé depois que Cristo é assunto aos céus. Aí ele vai desenvolver a sua fé de maneira grandiosa por meio da ação do Espírito Santo. Jesus diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Pedro vai e recebe essa promessa, e quando o Espírito Santo vem e atua na igreja, coisas maravilhosas começam a acontecer. Esse texto, ele me fascina porque esse aqui é um outro Pedro, é um Pedro maduro, é um Pedro cheio de fé, impulsionado pelo Espírito Santo, pronto a atuar com fé na vida de qualquer pessoa, uma pessoa que vive por fé. Então Pedro chega naquela porta formosa ali na porta do templo, encontra um coxo que é colocado ali todos os dias e ele dá para aquele coxo algo que aquele coxo nunca poderia ter recebido de outra pessoa, somente de alguém que tinha fé potencializada pela ação do Espírito Santo, né? Para a gente entender como é que a fé funciona, a fé ela passa a funcionar nas nossas vidas desde o momento que nós nos colocamos diante de Deus, né? Quando a gente decide viver aquilo que nós ouvimos o nosso pastor pregar, quando a gente decide viver aquilo que outras pessoas dizem, porque quando a gente está na casa do Senhor, a gente ouve as palavras do Senhor e essas palavras, elas nos trazem a fé, elas nos edificam, elas trazem ensinamento. E não são para ficar somente nisso, são para a gente chegar na nossa casa e pôr em prática, começar a fazer acontecer na nossa vida. Orar ao Senhor, buscar ao Senhor para que seja real. Eu tenho me enchido de palavras por esses dias, até no ato de lavar a minha louça, eu não perco a oportunidade de ligar o meu celular, colocar lá no YouTube algum pastor falando da palavra do Senhor, e isso tem me enchido de fé, e não só me enchido de fé, isso tem me feito pensar que se esse homem de Deus chegou a tal ponto, eu também posso chegar. Porque o que Cristo liberou para nós é para todos, né? O nosso pastor, meu querido pastor Marcos, sempre fala que Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos mais achegados. Quando a gente se achega mais a Deus, a gente tem mais de Deus. A medida de Deus na nossa vida é a importância que a gente dá para ele. Então, eu vejo aqui em Atos um Pedro que assumiu 100% o evangelho na sua vida. Ele assumiu 100% tudo aquilo que Cristo resolveu dar para ele. Cristo depositou em Pedro bom tesouro, o Espírito Santo veio para completar a obra e aí a comunhão com o Espírito Santo deu poder e autoridade para Pedro exercer a fé na prática. Isso é uma coisa gloriosa. Gloriosa. E eu entendo que eu preciso dar mais importância ao Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é que produz em nós os frutos, o fruto do Espírito. O Espírito Santo produz em nós os dons espirituais, ele que nos dá. E Pedro, quando ele recebe aquilo ali, ele está compreendendo, né? Jesus, quando veio, o anjo vira para Maria e fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo está envolvido na concepção de Jesus. O Espírito Santo está envolvido quando Jesus vai ser batizado nas águas. O Espírito Santo aparece para testificar que Cristo é o Filho de Deus. Enquanto Jesus está pregando, enquanto Jesus está curando, o Espírito Santo está potencializando, o Espírito Santo está trabalhando junto com Jesus a todos os momentos, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto Jesus prega, o Espírito Santo está convencendo. Enquanto Jesus fala, o Espírito Santo está trabalhando. É uma ação conjunta. E por que eu estou pegando tanto o Espírito Santo? Porque
para a gente colocar em prática a nossa fé, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa da ação dele todos os dias. O Espírito Santo nos chama, né? É interessante como, às vezes, a gente está vivendo o nosso dia, fazendo as coisas que a gente precisa, normais, e aí o Espírito Santo toca. Ele vai lá e coloca uma impressão dentro da gente. Vai lá e ora pelas crianças do seu bairro agora. Aí você vai lá, ajoelha e põe em prática a sua fé em oração. Você, naquele momento, ajoelha e declara sobre as crianças do seu bairro que elas serão vitoriosas, que a violência cesse, que todo o abuso cesse, que toda palavra que magoa cesse. Você declara que serão abençoadas, que o seu bairro será o melhor, no sentido das crianças que serão felizes. E aí o Espírito Santo completa aquela obra porque a gente está colocando a nossa fé em ação. Então, eu aprendo que o Espírito Santo tem que fazer parte da minha vida para que eu consiga pôr a minha fé em prática, né? Então, diante desses dois tipos de fé, qual é o tipo de fé que a gente está exercendo? Quem é que eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que acredita no que Jesus fez no passado, que acredita no que Jesus tem feito na vida de outras pessoas, ou eu quero ser a pessoa que é agente dessa fé, que se deixa ser usado para ter essa fé que transforma, para ter essa fé que muitas das vezes as pessoas não me veem fazendo muitas coisas, mas eu estou em casa ajoelhada orando e o Senhor está mudando o quadro porque eu estou colocando a minha fé em prática. Que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa que produz, né? O Senhor nos chama para sermos pessoas que produzem, né? Mas tem uma solução para aqueles que estão vivendo a sua vida, como o Tiago fala, né? Crendo no que Jesus fez, crendo no que Jesus faz, mas não produzindo, né? A Bíblia vai dizer o quê? Fecha a porta do teu quarto. Vai ali no secreto falar com o Senhor. Então, para quem não sabe como, começa assim. Entra no quarto, fecha a porta, fala com o Espírito Santo as coisas que são os seus segredos, as coisas que ninguém sabe. Sabe, se você está com raiva, entra no seu quarto e fala com o Senhor, Senhor, eu estou com raiva, porque o Senhor não se surpreende com nada. O Senhor sabe muito bem tudo aquilo que a gente sente, tudo que se passa na nossa vida, Ele não se surpreende com absolutamente nada. Então, para pôr em prática a fé que o Senhor quer que nós tenhamos, basta você criar um relacionamento. Basta você começar a se relacionar com o Espírito Santo, entregar as suas cargas, os seus pesos, deixar de se desembaraçar e se desembaraçando. Porque a ação do Espírito Santo no seu secreto vai trazer para você vida, vai trazer para você fé, vai trazer para você autoridade, para você sair desse estado paralisado. Vai trazer para você vida, mudança de vida. E isso não é fácil. Não é fácil a gente fazer isso. Não é fácil a gente começar a agir com fé. Muitas das vezes a gente está enfrentando uma situação difícil, muitas das vezes a gente está vivendo um momento muito complicado na nossa vida. E uma das primeiras batalhas que a gente trava para a gente ter uma vida de fé é a razão. Porque a gente vê que as pessoas batalham em fé e conseguem as coisas, e às vezes a gente fica, como eu vou conseguir isso se a situação que eu estou vivendo é impossível? Eu não posso mudar esse quadro. Mas a fé, ela não trabalha com a dúvida, ela trabalha com a certeza. Então a gente precisa vencer essa batalha, a gente precisa orar. Não tem outra coisa senão orar, ajoelhar, entregar e falar, Senhor, me ajuda a melhorar nisso, me ajuda a crescer nisso. E aí o Espírito Santo vai trabalhando e vai nos dando fé. A gente vai se enchendo, em vez de gastar o nosso tempo com coisas que não valem a pena, a gente escolhe escutar os louvores. Em vez da gente passar o nosso dia se estressando, a gente pede o Espírito Santo para controlar o nosso ser, para nos ajudar a ter um dia em que a gente consiga estar acessível. Né? No início da minha caminhada, em que eu passei a ter esse hábito de ir no secreto, a minha oração para o Espírito Santo era: me encontra acessível todos os momentos do meu dia, pode falar comigo a hora que o Senhor quiser.
fala comigo, o que for, me chama. E o Espírito Santo chama. Se às vezes a gente não começou com um nível de fé, de ordenar coisas para essas coisas acontecerem, comece a pedir para o Espírito Santo te chamar. Porque você vai sentir ele te chamar. Você vai sentir necessidade de ir falar com ele. Porque quando a gente fala com o Espírito Santo, ele nos responde. Ele nos chama. Isso é verdade. A Bíblia conta uma história, né? Em Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao 27, que em determinado momento um homem levou o seu filho, aprisionado por um espírito imundo, até Jesus. E esse homem, ele conta para Jesus que esse espírito é violento. Quando ele vem sobre esse menino, ele machuca o menino, né? Ele joga o menino no fogo, ele joga o menino na água. Acontecem várias coisas com o menino. E esse homem diz também para Jesus que os discípulos não puderam expulsar o demônio do menino. E Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino. A resposta de Jesus, naquele momento, quando eu lia essa passagem, eu falava, meu Deus, a incredulidade geral. Mas aqui Jesus estava falando com aquele pai daquele menino. Essa entonação, essa força de Jesus falar assim, ele estava falando com o pai do menino. Porque mais à frente, os seus discípulos vão dizer assim, Jesus, por que nós não podemos o expulsar? Porque a fé, os discípulos tinham para expulsar aquele demônio do menino. Mas o que aconteceu ali? Jesus disse para eles, esta casta não sai com nada a não ser com jejum e oração. E a gente sabe que nesse tempo aqui, enquanto Jesus estava com os discípulos não jejuavam. Certa feita, os fariseus foram questionar Jesus acerca disso e dizer, olha, os seus discípulos eles não jejuam? Por que eles não jejuam? E Jesus disse, por que eles jejuariam se o noivo ainda está com eles? Haverá o tempo em que eles jejuarão. Então, isso mostra pra gente que aqui nesse texto, Jesus não está imputando esta ação aos seus discípulos, mas sim ao pai do menino. Essa resposta que Jesus dá é simplesmente para ele. Então, o que Jesus fala? Né? E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, o que Jesus está dizendo? O pai do menino começa a chorar e clamando com lágrimas, ele diz, eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Jesus está mostrando aqui com essa situação que resolver o meu e o seu problema está condicionado à nossa crença. Eu só posso ter uma fé viva e eficaz para a minha própria vida se eu crer. Eu preciso tomar a decisão de crer. Eu preciso. Se você for olhar para as circunstâncias, elas vão te fazer desistir. Mas se você decidir crer, você não tem mais nada. Ou você crê, ou você logo se decepciona e larga a situação para lá. Então, escolha crer. Escolha crer no Senhor. Lembre-se das coisas que Deus fez. Lembre-se das coisas que Deus fez à volta das pessoas, à sua volta. Porque o Senhor, Ele é um Pai amoroso. Ele não dá coisas para alguns filhos e para outros não. Tem pessoas que não recebem o que precisam porque elas não pedem, porque elas não acessam o poder que foi liberado. Há um poder que foi liberado para todos nós, mas nem todos teremos acesso a esse poder, porque nem todos buscamos esse poder. A fé é um poder magnífico que foi liberado para todo crente, mas que só alguns acessam, só alguns utilizam, né? Aqui Jesus revela o problema máximo da situação. O pai do menino não tinha fé suficiente para crer na sua libertação. Por isso os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, né? A responsabilidade de crer é nossa. Não adianta fugir dessa responsabilidade. Todos nós temos que ter a responsabilidade todos os dias para que a nossa fé se torne real e faça sentido.
A nossa fé precisa fazer sentido nas nossas ações. Então vai haver um momento. Se esse momento ainda não chegou, ele vai chegar. Vai haver um momento em que você vai precisar decidir ter um posicionamento de fé ou fraquejar na fé. É nesse momento que muitos fraquejam, que muitos se entristecem, que muitos, não conseguindo o que querem, se afastam. Mas é necessário que nós vençamos isso. A caminhada no Evangelho é vencer obstáculos. É cada dia você passar por uma situação mais difícil, mas passar por ela. Cada dia vencer mais uma coisa, vencer mais uma situação difícil da nossa vida. Precisamos compreender que Deus será na nossa vida segundo a medida que a gente dá para Ele, segundo a medida da nossa fé. Então, às vezes, eu fico ouvindo testemunhos, ouvindo pregações e que me deixam fascinadas e eu digo, se eles chegaram nesse nível, eu quero chegar também. Se eles fizeram tais coisas, eu quero fazer também, porque está liberado para mim, está liberado para nós, né? Isso é um poder que Deus liberou. Eu me alegro, me emociono, porque nós precisamos ter fé, sabe? Diante de Deus a gente se ajoelha, diante de Deus a gente ora. Mas as situações da nossa vida e o inimigo da nossa alma a gente enfrenta, a gente resiste, a gente dá uma palavra para ele se pôr em retirada, porque na nossa vida só deve prevalecer a vontade do Eterno, na nossa vida só deve prevalecer as coisas que o Eterno quer colocar sobre nós. Deus tem plenitude de vida para nós, Deus tem alegria total. Às vezes a gente se prende em coisas pequenas, numa falta de perdão, numa angústia, numa situação que aconteceu lá atrás e que a gente não venceu, mas não há necessidade disso. Deus tem plenitude de vida. Deus tem uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. E o nome do Senhor tem que ser glorificado nas nossas vidas, né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido na vida com Deus é que Deus não age mediante a minha necessidade. Ele não age. Porque se fosse assim, imagine quantas coisas já teriam sido resolvidas no mundo. Há uma necessidade, alguém tem fome, né? Alguém tem sede. Mas não, Deus age segundo ao nosso pedido, segundo a nossa posição de falar para Deus, né? Ele vai agindo, ele responde a nossa ação, a gente age, a gente fala, Senhor, tal situação. E aí ele responde, ele age em nosso favor. Uma coisa que às vezes nós não percebemos é que nós precisamos falar, não é verdade? Como foi que Deus criou o mundo? Ele criou através da palavra, ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja peixes, haja águas, que haja separação entre águas e águas. Ele foi falando, ele disse, haja e houve. O Senhor nos ensinou a falar, né? Quando Jesus Cristo veio aqui, ele deu ensinamentos, ele deu ensinamentos sobre como nos portarmos, sobre como falarmos, sobre como nos comportarmos diante das adversidades. Ele falou muitas coisas e nós devemos nos apropriar disso falando também. Quando a gente ajoelha e ora, a gente fala, a gente expõe aquilo que Deus já sabe, mas que precisa ser exposto por nós, né? Tem um hino que eu gosto muito. Ele diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Vê que hino lindo, né? Esse é um hino que ele deveria virar uma oração, porque a gente está dizendo, Jesus conquistou muitas coisas. Quando eu não tomo posse dessas coisas que Jesus conquistou, eu estou tornando a minha vida com Deus, a minha fé inútil.
E eu não posso fazer isso. Eu preciso me apropriar. Diante das minhas adversidades, eu preciso dizer não. Eu tomo posse da minha herança que Cristo conseguiu lá na cruz do Calvário. Cristo tomou esse peso de mim. Cristo me curou. Cristo me salvou, Cristo me libertou, e por isso eu não aceito mais que o inimigo venha com acusações, que o inimigo venha com tristeza, que o inimigo venha agir na minha vida, porque algo foi conquistado e eu preciso tomar posse. Eu preciso, em oração, dizer para Deus: Senhor, eu aceito a paz que o Senhor pagou com seu sangue para que eu tivesse. Senhor, eu aceito as minhas heranças, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito a libertação para minha família, para minha casa, porque o Senhor pagou o preço para isso. Eu preciso fazer valer a pena o preço altíssimo que o Senhor pagou. Quando é que eu glorifico ao Senhor com a minha vida? Quando eu tomo posse daquilo que Ele liberou para mim. Eu não posso ignorar o sacrifício. Eu não posso ignorar a presença do Espírito Santo. Eu não posso ignorar todos os benefícios que o Senhor fez e faz na minha vida porque eu estou com falta de fé ou porque eu estou chateado. Não. O Senhor tem remédio para tudo isso. O Senhor tem remédio para as nossas tristezas, para a nossa alma. Tudo que a gente precisa está nele. Tudo que a gente precisa vem dele. Tudo que a gente possa querer na nossa vida, plenitude de vida, está nele. Então, o que custa nós começarmos a agir com fé? Se temos fé para crer no que já aconteceu, vamos fazer prova com o Senhor. Vamos ajoelhar e orar e pedir para o Senhor: Senhor, faz na minha vida, porque o Senhor fez na vida de outras pessoas e eu quero. Você precisa dizer para Deus: eu quero. Nós precisamos compreender o valor de tudo que foi liberado e aceitar isso. Falar com Deus sobre isso, abrir a nossa boca e exaltar ao Senhor: Senhor, eu te exalto porque o Senhor fez tanto por mim. Senhor, eu te exalto porque eu não mereço nada e o Senhor fez tudo por mim. É assim que a gente vai gerando fé, é assim que a gente vai produzindo. E aí, quando se levantar uma situação na nossa vida, a gente vai olhar para essa situação e resolver não aceitar. Né? Por esses dias, meu esposo foi trocado de horário no trabalho e foi uma situação assim, um levante. Né, no emprego dele, foi trocado de horário. Quando ele foi admitido na empresa, já tem 3 anos isso, ele entrou no horário da manhã, ele entrava às 7 da manhã e saía 1 da tarde. Esse horário era ótimo pra gente, porque ele faz faculdade e temos as nossas atribuições na igreja que são muito importantes, de grande importância. Então, esse ano, se levantou uma pessoa e essa pessoa quis trocar o horário dele e trocou, né? Chefe de setor. E ele tentou conversar, mas não aconteceu. Então, ele chegou em casa e disse: olha, trocaram o meu horário, eu tentei conversar, eu expliquei a nossa situação, que eu faço faculdade e tudo mais, e não foi trocado. Ela disse que vai ficar nesse horário mesmo. Aí eu falei para ele assim: olha, não vai não, sabe por quê? Porque Deus nos falou que abriria essa porta para você, quem abriu foi Deus, e eu não aceito. Eu não aceito você ficar num horário que não é o seu horário é o horário que Deus te deu. E aí eu travei uma batalha de oração. Eu comecei a orar sobre isso. E eu não orei 1 dia ou 2. Eu orei quase 2 meses por essa situação. Orei muito, pedi ao Senhor muito. Falei: Senhor, eu não aceito. O Senhor abriu a porta, o Senhor colocou ele nesse horário. Senhor, nós precisamos trabalhar na tua casa. Quando meu esposo não está em casa, fica difícil de eu ir com as nossas filhas para a igreja sem ele. Pai querido, e fui orando, e fui pedindo. E não só isso. Eu me levantava e falava: inimigo da minha alma, você não tem poder sobre essa situação. Eu não aceito e você vai tirar a mão do horário do meu esposo, em nome de Jesus. E eu orava sobre isso. E aí, quando foi no dia 31 de agosto, eu senti, o Espírito Santo testificou dentro de mim, que eu tinha que falar com meu esposo: meu filho, olha só, quando você chegar lá no seu trabalho, sua chefe vai lhe chamar, você vai lá na sala dela, e quando você for, ela vai te propor a troca de horário para o horário anterior. Ela vai te colocar de novo de 7 a 1 da tarde. Ele riu.
Ele falou, é mesmo, minha filha? Eu falei, é sim. Pode acreditar que isso vai acontecer porque o Espírito Santo falou comigo. E aí ele foi trabalhar. Quando ele voltou para casa, ele já veio rindo e falou, minha filha, eu estava lá no meu trabalho e a minha chefe me chamou e me colocou de volta no meu horário. E eu glorifiquei ao Espírito Santo do Senhor, que o Espírito Santo, ele não ia agir na minha vida se eu não tivesse me indignado. Às vezes a gente acha que as coisas são pequenas, mas não são. Toda vitória com o Espírito Santo, com a fé, toda vitória é uma grande vitória. Isso foi uma grande coisa para nós, porque agora nós estamos num horário em que podemos trabalhar na casa do Senhor. Isso é muito importante, mas isso aconteceu porque em algum momento o Espírito Santo me fez ficar indignada com a situação que nós passamos a viver. Eu decidi não aceitar porque o Espírito Santo testificou dentro de mim. Não é assim, porque a porta quem abriu fui eu. E aí nós precisamos lutar por aquilo que é nosso direito. Era direito do meu esposo aquele horário. E eu lutei em oração. A gente não precisou botar o dedo no rosto de ninguém. A gente não precisou brigar por nada. O Espírito Santo fez esta grande obra através da nossa fé. E é assim que a gente tem que andar. É assim que a gente tem que viver. A gente precisa viver indignados com a situação do mundo, indignados com a situação do nosso bairro, da nossa vizinhança. A gente precisa viver indignado com tudo isso, nos posicionando, porque quando a gente se posiciona e libera uma palavra, já é no mundo espiritual. Já é. Existem coisas no mundo espiritual que estão disponíveis. Tiago fala sobre a sabedoria, está liberada para qualquer crente que quiser. Mas aí ele diz o quê? Quem quer sabedoria, peça. Você precisa pedir, porque se não pedir, não vai acessar. Nós precisamos pedir. Então Jesus, voltando para o texto lá do início, para a gente terminar, Jesus, quando ele fala, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando ele diz essas coisas, ele está falando de condições. Condições para conseguirmos o que já temos direito. Já está liberado para nós. Todos os frutos do Espírito estão liberados para nós, mas nós precisamos acessá-los em oração. Nós precisamos pegá-los em oração, né? São condições. Ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Será dado mediante a petição. Né? Ele diz, buscais e achareis. Será encontrado à medida da sua busca. Até o Espírito Santo. A gente encontra o Espírito Santo à medida que a gente busca. A gente ajoelha, a gente ora, a gente pede a presença. E aí no dia a gente sente a presença, e no outro dia a gente sente a presença, e a gente não para de buscar a presença do Espírito Santo. E ele é em nós, mediante a nossa busca anterior. Batei e abri-se-vos-á. A porta do trabalho tinha sido dada pelo Senhor. E aí o homem pensou que podia fechar. E aí eu bati na porta até ela se abrir de novo. Bate nessa porta aí. Busca aí. Porque você vai encontrar. À medida que você buscar, à medida que você pedir, à medida que você orar, você vai encontrar no Senhor. Porque Ele tem bênçãos para nos dar. Então toda a ação do Senhor em relação a nós é uma resposta à nossa ação em relação a Ele. A gente precisa compreender isso. Então lute em oração. Trave as suas batalhas consigo mesmo, com as situações da sua vida. Trave as suas batalhas porque o Senhor tem resposta para nós. O Senhor tem vida plena para nós. O Senhor tem para nós uma vida em que nós possamos andar de fé em fé, de glória em glória, concluindo as batalhas que o Senhor nos dá, concluindo os ensinamentos que o Senhor nos dá, vivendo aquilo que Ele nos ensina. Em nome de Jesus. E é isso. Coisa linda, glória a Deus, produzindo fé, gente. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Uau! Você pode dizer aí na sua casa, uau! É direito nosso, é nossa herança. Jesus conquistou para nós. Aleluia! Deus seja louvado. E sabe, Nina, eu vejo que
No início do ministério de Jesus, ele começou a procurar amigos, ajudantes, discípulos, para a missão que ele precisava traçar. E hoje ele continua chamando ajudantes, discípulos, seguidores, para produzir fé, conquistar nele e fazer outros discípulos. Fazer outros discípulos. Nós estamos vivendo, eu costumo dizer isso sempre aqui nas nossas lives, que nós estamos vivendo o pré-arrebatamento. E produzir fé nesse momento é algo assim essencial. Assim como a gente bebe água todo dia para a gente não perecer, porque o nosso corpo é formado 80%, ou um pouco mais de 80% de água, de líquido, nós precisamos da fé, porque é algo essencial para sobrevivermos espiritualmente. E produzir fé também é também ser um pescador. Porque como que você vai buscar vidas se você não produz fé? E tem uma canção que a Nina, eu fiz essa introdução porque eu queria muito pedir a Nina para cantarolar aqui. Quando Jesus me chamou para ser um pescador, ele não fez um convite insensato, ele não fez algo assim, sabe, utópico, ele simplesmente nos chamou. E esse chamado do Senhor gera fé em nós, porque passamos a conhecê-lo de fato, em sua essência. Já estou eu arrepiada de novo. Conhecê-lo na sua essência. Quem conhece o Senhor sabe que o chamado dele é algo exponencial. Canta pra gente, Nina, um pedacinho. Canto. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele. E necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Que coisa linda, gente. Emocionada. Quando Jesus nos chamou, gente, isso é tão lindo, sabe? Eu vejo Jesus querendo produzir muito mais no meio da sua igreja. Ele quer que cresçamos em graça, sabedoria. Ele quer que cresçamos em vivência com Ele. Ele quer que nós, de fato, venhamos reconhecê-lo na sua essência, quem Ele é. Não falar de Jesus
Ah, Jesus, o Filho de Deus, ok. Não, da boca para fora. Jesus quer que a gente fale dele com o coração. Ele quer produzir em nós frutos dignos de alegria, de fé, de paz, de alegria, gente. A alegria e a paz que o mundo não conhece. Sabe? Ontem, eu estava conversando com um desembargador lá em Belém. E ele disse assim, irmã Aninha, ouvi a irmã falar, parece que a gente está no céu. Eu falei, ainda não, doutor, mas a gente está quase lá. Ele disse assim, é realmente a paz que o mundo procura e não conhece. Mas nós que conhecemos a Jesus, podemos dizer de fato quem ele é. Que podemos conhecê-lo na sua essência. E quando a gente conhece Jesus na sua essência, gente, a gente produz não só um grão de fé, mas 1 milhão de grãos. E a gente começa a levar essa semeadura. A gente começa a buscar pessoas, como Paulo diz, já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Sabe? Nosso pastor ontem disse sobre a segunda carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, e ele diz, Timóteo, não perca a fé. As horas da sua já contadas, já para morrer. Paulo, ele vai para o matador a fim de ser abatido, a fim de ser, né, ceifado a sua vida, mas ele vai de cabeça em pé, cabeça erguida, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, gente, como a Nina colocou aqui de uma maneira muito especial, Jesus está falando com a gente. Ele virá. O noivo vem. Sim, ele vem para buscar a noiva. E nós somos a sua noiva. Que possamos produzir fé todo dia, gente. Não olharmos com os olhos, sabe, humanos as situações, como a Nina não olhou. Ela viu o que aconteceu, ela disse, peraí, não, mas foi o Senhor que deu. Eu rejeito esse negócio aí. Foi Jesus que me deu, ele me deu e está dado, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar, gente. O Senhor é Deus, ele continua sendo Deus. Produzir fé, trazer à existência aquilo que não se vê, mas que se espera. Aleluia! Fé é ver o invisível, mergulhar nesse invisível e ser grato por aquilo que ninguém vê, mas você já é grato. Senhor, graças eu te dou, porque isso e isso. Ser grato. Produzir sementes de fé também é produzir um coração grato. Aleluia. Mas grato a ti, Senhor. Mais humilde, cheio de amor. Né? Eu quero ser realmente grato a ti. Que palavra! Eu estou assim, maravilhada com Deus, pela vida da nossa querida Carolina do Monte, Vale, que eu já não sei mais, é um nome tão grande que eu... Tem que andar de Boeing 747. É igual eu, né? Eu também tenho um nome tão extenso. Ah, meu Deus, mas Deus seja louvado, que é só uma brincadeira com a minha querida amiga Nina Carolina do Monte, que eu amo muito, admiro, como mulher de Deus, tão jovem, né, gente? Tão jovem, já uma jovem casada, mamãe de 2 princesas lindas, Ayla e Lara, um beijo aí para as minhas amiguinhas, mas que tem realmente, né, edificado vidas, tem realmente produzido aí frutos na fé, sementes na fé, dia após dia. Deus seja louvado, Nina, por sua vida. Já estamos aí na reta final aqui do término da nossa live. E eu quero pedir para você deixar aí as suas redes sociais para quem desejar te seguir. Você pode falar, Nina, por favor? Então, eu tenho, né, o Facebook. No Facebook está Carolina Nascimento. E tem o Instagram, né? Que é esse daqui, Nina Monte. Essas são as minhas redes sociais. Não tenho mais nenhuma, só essas 2 mesmo. Nina Monte, Nina com finalzinho H, tá?
Ela é tipo ela é tipo lá dos irmãos hebreus. Tem um H no final. Nina com H no final, Monte, é aqui o endereço do Instagram da Nina. Deus seja louvado, já estamos terminando. Eu vou pedir a Nina para fazer uma oração, abençoando a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Mas antes, deixe-me dar um recadinho, porque terça-feira, se Jesus não voltar, gente, que eu estou esperando ele agora. Mas se ele não voltar agora, e se ele não voltar até terça, nós estaremos aqui, né, no Instagram, falando do tema, essa que vos fala, menor da casa de Jessé, estarei aqui falando com vocês acerca de um segredo. Quem não gosta de saber um segredo? Quer saber um segredo? Terça-feira, às 17 horas, aqui no meu Instagram, eu vou estar falando sobre um segredo para ser inesquecível. Uau, que segredo é esse? Pois é, vai ter que esperar até terça, às 17 horas, para saber aqui com a tia Aninha que segredo é esse para ser inesquecível, gente. Uau! Então, terça-feira aqui, não perca não, fique aqui com a gente, ok? Lembrando a vocês que essa live vai ficar lá no nosso canal, Tia Aninha Oliveira, lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito, passe lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E se você ainda não me segue aqui no Instagram, está aberto aí o convite para você, viu? É um prazer ter você aqui na nossa família, no nosso cantinho e junto com a gente. Deus seja louvado e não se esqueça, Jesus chamou para produzir sementes de fé. Então produza todo dia, sabe? Não uma só semente, duasinha, não. Mas, sabe, vai centenas e milhares de sementes. Mostre ao mundo que verdadeiramente você faz parte da oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quem está ligado nele, e ele nele, né? Ó, você é ligado nele? Ele está ligado em você, meu querido? Então você vai produzir assim, ó, centenas e milhares de sementes de fé. Glória a Deus, Nina, que delícia ter você aqui. Olha, Nina, nós estamos aí também com... Quem está aqui conosco é a cantora Patrícia Monção, lá da CIB Madureira Mãe. Um beijo, Pati. Também está conosco o doutor Éder William, né? O nosso reitor do seminário lá em Curitiba. Doutor Éder, que honra ter o senhor aqui. Deus abençoe. Estamos também lá com a irmã lá Deixa eu ver aqui que eu já perdi a cidade dela, né? Meu Deus, é muita gente. Lá do Paraná também está com a gente. Pessoal do Paraná, pessoal de Santa Catarina. Tem os agapianos aqui também com a gente. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Gente, quero agradecer a Deus mais uma vez por todas as coisas e pedir a Nina para a gente fazer uma oração, porque já vamos terminar. Vamos orar, Nina? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Cada dia, Senhor, que podemos falar da Tua palavra, nos alegrarmos, Senhor, diante daquilo que Tu nos ensinou. É maravilhoso, Senhor. Pai, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por nossas vidas, eu te agradeço pela nossa comunhão, eu te agradeço por tudo aquilo que foi liberado pelo sacrifício do teu santo Filho Jesus Cristo. Muito obrigada, porque hoje nós podemos acessar coisas no mundo espiritual, porque o Senhor liberou. Muito obrigada pelo Senhor nos usar aqui no mundo físico para tornar real, Senhor, aquilo que tu liberaste para nós. Muito obrigada pela tua autoridade na nossa vida. Muito obrigada pela tua presença, Pai querido. Eu te peço, Pai, que esta palavra que o Senhor me deu e transformou a minha vida, traga transformação na vida também dos meus irmãos que forem ver. Abençoe, Senhor, todos aqueles que ouviram a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a crescer contigo cada dia mais e mais, a pôr em prática aquilo que tu nos ensina. Espírito Santo, obrigada pela nossa comunhão. Obrigada por este amor que
quem nós podemos sentir. Obrigada por nos tornar um contigo. Muito obrigada, Pai. Eu te agradeço. Te peço que cada dia mais o Senhor nos encha de autoridade. Que cada dia mais e mais o Senhor coloque dentro de nós, Senhor, o teu bom tesouro e a indignação no nível certo para guerrearmos no mundo espiritual contra tudo aquilo que o inimigo das nossas almas vem tentando nos tirar. O reino pertence a ti, a honra pertence a ti, toda a glória, domínio e poder pertencem somente a ti. Tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, e nós louvamos, glorificamos e exaltamos ao teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, amém, amém. Deus seja louvado. Deus continue abençoando sua vida, Nina, sua família. Um abraço aí no irmão Lucas. Beijinho para Ayla e para Lara, também para Juju. Ô, Ju, cadê você? Um beijo para você, Juju. Também aos seus pais, toda a sua família. Deus continue abençoando sua vida de tal maneira que a tua tenda seja alargada, expandida a cada dia no Senhor. Não lhe falte a graça, a unção e a presença de Yeshua HaMashiach, o nosso mestre. Aleluia. Beijo, Nina. Obrigada aí, querida. Beijo, eu que agradeço, Nina. Deus abençoe. Gente, estamos terminando, mas se Deus permitir, terça-feira estaremos de volta às 17 horas aqui no Instagram da Tia Ninha. Tá chorando ainda? Meu Deus do céu, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas. A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Gente, nós somos mais, muito mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos produzir? Produzindo semente dia após dia até o noivo chegar. Beijo, gente. Deus abençoe. A paz e até terça. Tchau, Nina. Paz.